Série Sacrifício Vivo, Parte 2. Apresentar-se como um sacrifício vivo. Paulo escreve aos Romanos: Peço a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem aos seus corpos como um sacrifício vivo e santo, aceitável a Deus, que é o seu serviço espiritual de adoração. Romanos capítulo 12, versículo 1. Um sacrifício vivo é um sacrifício preparado. Entenderemos melhor se vermos o que era envolvido em oferecer um sacrifício no Antigo Testamento. Quando sacrificavam um cordeiro, o preparavam de uma certa forma para que pudesse ser recebido como uma oferta. Era o sumo sacerdote quem preparava e organizava o sacrifício no altar. Hoje sabemos que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote, como diz em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Então, agora chegamos ao lugar sagrado dentro do tabernáculo celestial e nos apresentamos no altar do incenso para sermos um aroma de cheiro doce a Deus. Convidamos Jesus para nos preparar como sacrifício. Sabemos que Ele fará e intencionalmente permitimos que Ele o faça. Era assim que o sumo sacerdote preparava o sacrifício. Antes de continuar, eu gostaria de explicar que pode ser um pouco difícil de ouvir isso, mas precisamos entender em detalhes a profundidade do significado de se apresentar como um sacrifício vivo para Deus. Precisamos entender como acontecia antes aqui no natural, para entendermos como acontece no espiritual. Primeiro ponto. O sumo sacerdote cortava a garganta e drenava o sangue do animal. Se quisermos ser preparados como um sacrifício vivo, temos que estar com a garganta cortada e ter o sangue drenado, para que a nossa vida na carne seja trocada por sua vida no espírito. É claro que não estou falando de forma literal. Você não precisa cortar a sua garganta fisicamente. Mas Jesus disse: você precisa negar a si mesmo, pegar a sua cruz diariamente e me seguir. Temos que perder a nossa vida para ganhar a vida dele. Precisamos morrer totalmente para que ele faça do seu jeito. Como uma escolha, nós dizemos: eu morro para mim mesmo, nego a mim mesmo diariamente. Segundo ponto. O sumo sacerdote cortava a cabeça do animal. Isso significa que não podemos estar no comando com a nossa própria cabeça. Temos que dizer, como Jesus: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele é o sacrifício perfeito. Ele fazia isso todos os dias. Ele se apresentava de manhã em manhã, como um discípulo, como vemos em Isaías 50, versículo 4. Isso quer dizer que eu renuncio ao meu direito ao livre-arbítrio. Toda vez que a minha carne me atrapalhar, eu escolho fazer o que mais convém a Deus. Portanto, não a minha vontade, mas a dele seja feita. Não vou deixar a minha cabeça decidir o que eu vou fazer. Terceiro ponto. O sumo sacerdote removia a pele do animal. Não podemos ter mecanismos de defesa, mecanismos de proteção e nossa própria justiça como barreira. Precisamos ser vulneráveis e transparentes diante de Deus e diante dos outros. Não podemos nos proteger, devemos viver na proteção dele. Temos a armadura da luz, a armadura da justiça e a armadura de Deus para nos proteger. Perdemos toda a proteção dele se tentarmos nos proteger com armaduras inferiores da nossa própria fabricação. É hora de deixar elas de lado
e se revestir da armadura verdadeira. Quarto ponto. O sumo sacerdote dividia completamente o corpo aberto do animal e lavava todas as partes internas. Deus quer que o nosso coração seja purificado, refinado e lavado na água viva da sua palavra e pela sua presença. Temos que estar dispostos a abrir o nosso coração, abrir a nossa vida para Ele limpar e purificar. Isso é o que significa ser um sacrifício vivo. É dizer para Ele: tudo pertence a Ti, não escondendo nada de Ti. Você pode ver tudo o que está em mim, em oculto. Quinto ponto. O sumo sacerdote finalmente cortava as pernas do animal. Isso quer dizer que não podemos seguir o nosso próprio caminho. Temos que nos render diariamente e andar de acordo com a orientação do Espírito. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 19: Não farei nada além do que vejo o Pai fazendo. Foi assim que Jesus fez os seus milagres. Ele viu o Pai fazendo isso antes. Ele está nos chamando para fazer o mesmo. Milagres, sinais e prodígios, sendo guiados diretamente pelo Espírito, seguindo, não fazendo as nossas próprias coisas e indo em nossa própria direção, mas todos os dias entregando esse dia a Deus e dizendo: Deus, este dia pertence a você. Este é o seu dia. Estou aqui apenas como um servo. Você é quem me lidera. Me use, me capacite, me dê revelação, me mostre o que você está fazendo. Quando vamos para o céu e Ele nos dá revelação lá, quando passamos tempo em nosso espírito, em comunhão com Ele, se nos apresentarmos como um sacrifício vivo, Ele se revelará. Ele nos usará se lhe dermos a oportunidade. Mas temos que nos render e permitir que Jesus nos prepare para ser o sacrifício. E não podemos nos oferecer a Ele sem entusiasmo, sem vontade ou de qualquer jeito, porque se o fizermos, Ele saberá.